Boa noite. Reclamar das suas amigas, mandar você trocar de roupa, tirar o batom, não respeitar sua opinião. E ainda, controlar todos os seus horários e tudo que você posta nas redes sociais. Reconhece essas atitudes? Elas podem ser sinais de um relacionamento abusivo. Quando o assunto é esse, logo pensamos em violência física. Mas a violência psicológica, tão presente nesses tipos de relação, também podem trazer graves consequências. O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir relacionamentos abusivos. São nossas convidadas Gabriela Angeiras, psicóloga da coletiva Mana a Mana; Renata Albertin, diretora e cofundadora da startup Mete a Colher; e Germana Pessoa, advogada da coletiva Mana a Mana e do Instituto Maria da Penha. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindas hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E a minha primeira pergunta é o seguinte: como é que a gente pode definir relacionamentos abusivos? Rapidamente, para a gente começar essa conversa aí pela definição. O que são relacionamentos abusivos? Boa noite. Boa noite. Um relacionamento abusivo é uma relação de poder, né? É uma relação em que, entre duas pessoas, uma das subjetividades, ela é, de certa forma, anulada e começa a se desenvolver e tal, em detrimento da outra. Sim. Então, assim, não necessariamente ela acontece entre uma relação amorosa. Sim. Um relacionamento abusivo, ele pode acontecer na família, nas relações de trabalho, entre amigos, onde tiver duas pessoas e uma relação de poder em que uma das pessoas fique sem voz, Sim, sem ação. Isso é caracterizado como um relacionamento abusivo. Tem que haver sempre essa hierarquia entre as duas pessoas envolvidas, é isso, Renata? Boa noite. Geralmente sim, né? Geralmente sempre tem essa hierarquia e é muito essa lógica assim do tipo a minha vontade sobre a sua vontade. Acho que é importante lembrar que qualquer pessoa está passível de viver um relacionamento abusivo. As mulheres, elas sofrem, infelizmente, por conta da própria cultura machista que a gente tem, mas homens também estão passíveis a sofrer. E também ela acontece em relações entre mulheres e mulheres, homens e homens, esse tipo. E não tem classe social para acontecer. E eu gosto muito de falar que o relacionamento abusivo, a gente sempre, quando a gente se pergunta se a gente acha que está sofrendo relacionamento abusivo, é porque geralmente a gente está. Né? Que é quando começa aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, acho que isso aqui não está muito legal. Aí a pessoa se pergunta e começa a procurar informação e quando ela vai percebendo, ela se vê, de fato, numa relação abusiva. Agora, Germana, Renata falou rapidamente dessa questão do machismo, mas eu queria desenvolver mais essa parte, né? O machismo, como é que ele colabora? De certa forma, por impor papéis, que a mulher seria subordinada ao homem, tem que ser a dona de casa, a mãe, e o homem é o provedor, é o chefe da família. Isso contribui também para que haja mais relacionamentos abusivos? Sim, Ana, boa noite. Sim, eu acredito que nós moramos no Nordeste, né? Existe essa cultura de que a mulher tem que se submeter a todas as vontades do homem e assim começa a quebra do respeito ao livre-arbítrio da mulher. E se há essa permissividade de que cresça isso na relação, galgando as etapas, chegamos ao feminicídio. Sim, que já é a etapa, o ápice. A etapa final, né? De isso. Quando o relacionamento pode combinar com isso aí, que seria a morte da mulher, né? Traduzindo, feminicídio. Gabriela, vamos explicar um pouquinho também para quem está em casa a diferença entre abuso emocional, físico e sexual. Se é que a gente pode dividir nesses três, se há mais
se há mais formas também de abuso. Aham. Existem vários tipos de violência num relacionamento abusivo. A gente pontua essas 3 porque são as que mais se diferenciam entre si. Sim. Existe muito isso na nossa cultura de que um casal, uma mulher, por estar casada, estar em uma relação com alguém, e eu coloco mulher porque, em sua maioria, são as vítimas, né, dos relacionamentos abusivos, ela tem a obrigação de se relacionar sexualmente com o seu parceiro, quando ele bem entender. Então, isso é um tipo de violência sexual que a gente fala muito pouco, né? E aí tem a questão da violência física, né, que são as agressões físicas, que também acontecem, não acontecem logo no início de uma relação abusiva, mas acontecem um pouco mais à frente. E tem também a violência emocional, psicológica e moral, que é justamente o que mantém o relacionamento abusivo, porque isso fragiliza muito a visão que a mulher tem dela mesma, né? A autoimagem. Sim. E essa violência emocional também é que acontece por mais tempo, né? É a mais longa, né? Costuma ser a que permanece por mais tempo, é isso, Renata? Eu acredito que ela é a mais longa e eu acho que também ela é a que mais deixa marcas. Né? Porque a violência física, ela deixa uma marca física, a pessoa passa a ter a consciência, mas a violência psicológica, ela está muito associada à autoestima da mulher, né? Dela passar a se sentir uma pessoa inferior, dela passar a se sentir uma pessoa que não tem valor. Porque imagina, todo dia você acordar e ter uma pessoa que está lhe dizendo que você não presta, que você é burra, que você não sabe de nada, que não sei o quê. Então, todo dia você está sendo alimentado por aquela informação, de tipo, eu não presto, eu sou burra, não sei o quê. E isso internaliza. Então, assim, em alguns anos, mesmo no final da relação, mesmo que essa relação um dia venha acabar, essa mulher ela vai passar ainda muito tempo achando que ela não presta, que ela é burra, que ela não serve de nada. Então, assim, eu acredito que ela é uma das violências mais perversas, né? Difícil, pesada. A violência sexual também, né? Pela questão da gente ter uma perspectiva bem complicada sobre o casamento e o sexo. E, infelizmente, nós mulheres, a gente acaba que não conversa muito sobre sexo com nossas amigas. E é super importante a gente conversar sobre sexo, porque a gente começa a falar, tal forma dói. Aí a outra faz, eita, se dói nela, dói em mim também. Então, eita, então não só dói em mim, dói nela também. Né? Então, assim, acaba que quando se conversa sobre isso, a gente começa a entender que, quando a gente está sofrendo uma violência sexual ou não. Sim. Então, é super importante, né? Então, mulheres conversam sobre sexo. Mesmo que não haja violência física, que não haja agressão física, pode ser considerada violência doméstica? Sim, com essa certeza. Violência emocional, esse abuso emocional, Germana? Sim, Ana, com certeza. Há outros tipos de agressão, agressão moral, os xingamentos, né? Quebrar objetos de trabalho ou pessoais dessa mulher também são protegidos pela Lei Maria da Penha. Sim. Existe a violência patrimonial também, né? Que é, por exemplo, o homem não deixar que a mulher usufrua do seu próprio salário, dê a ela uma mesada do seu próprio salário, peça que ela dê satisfação de cada gasto. Isso é um tipo de violência, a patrimonial. Também, chama de patrimonial. Isso. E outra coisa assim, que eu queria pontuar é que é muito comum que a vítima do relacionamento abusivo, ela se encontre em estado de dissonância cognitiva, que ela perder o senso e a noção do que é certo e do que é errado. Será que eu estou errada mesmo? Ele diz tanto que sou eu que estou errada. Será que isso... Então, assim, isso faz com que também ela fique muito na dúvida se ela toma uma atitude ou não, certo? E outra coisa que é muito importante, que haja conscientização da população, é que o abusador, ele não é ruim o tempo todo, né? Existe o ciclo do abuso, né? Primeiro é o romantismo, que é o love bombing, né? Que ele trata essa mulher como uma princesa. A gente escuta muito das assistidas que, eu nunca me senti tão amada na vida, foi a pessoa que mais me fez sentir amada no mundo, né? Ele acorda de madrugada para cuidar dessa mulher, para dar remédio, ele deixa de comprar coisas para si, para dar o melhor presente, o mais caro, declarações de amor públicas, fotos em rede social, de modo que as outras mulheres ficam com inveja dessa mulher, que é uma rainha, né? Depois vem o ciclo da desvalorização, onde ele começa o que eram qualidades, são os piores defeitos dessa mulher.
E aí depois vem o isolamento dessa mulher, que aí quando fortifica esse abusador, né? E depois a triangulação, né? Sim. Com mulheres outras do passado ou do presente ou Sempre inexistentes. deixar a mulher na dúvida, né? Nessa triangulação. Né? E daí depois pode chegar ou não a fase da agressão física e depois o descarte. Porque é importante, assim, o abusador ele não admite ser deixado, geralmente. Sim. A relação só acaba quando ele deixa. Quando ele termina, né? Isso. Agora, isso que ela falou, acho que é bem interessante, desse início do relacionamento, né? Que pelos relatos que eu li, justamente é isso, que parece a relação mais perfeita do mundo, né? No início. O abusador, ele tem essa característica de ser sedutor, Gabriela? Sim, porque é preciso ser feita uma manipulação, né? Ao longo de todo o relacionamento, porque é um relacionamento violento. Então, para você se manter nele, até chegar nessa estratégia de criar prejuízos psicológicos para aquela mulher acreditar que aquele relacionamento é a melhor coisa que ela pode conseguir na vida dela, né? Que ela não consegue nada melhor do que aquilo. Antes disso, é preciso fazer todo esse trabalho de manipulação, porque a gente é ensinada socialmente a procurar um relacionamento. A gente, em televisão, enfim, filmes, Música, novelas, né? músicas. O amor. As mulheres, né? elas são estimuladas o tempo inteiro a procurar o príncipe encantado. Então, assim, isso facilita muito que as mulheres entrem num relacionamento abusivo. Sim. E isso é uma questão social. A gente não pode limitar isso a um problema a dois. Todos nós temos Aí a nossa questão do parte. machismo, né, que a Sim. gente citou no início, né? E essa mudança de comportamento, Renata, pelo que você tem acompanhado, do abusador, ela é uma coisa que vai acontecendo lentamente ou, de repente, da noite para o dia, essa pessoa muda as características? Como é que isso acontece? Eu já escutei várias histórias. Assim, obviamente, deve ter alguns perfis, né? Mas acaba que cada mulher passa por uma situação, né? Tem mulheres que a vida tá linda, mas quando chega o primeiro filho, começa a violência, né? Tipo, a violência psicológica começa a ficar mais aflorada, a física, geralmente, ela passa a acontecer. Geralmente, no namoro é a coisa mais linda do mundo, mas depois que casa, passa a ser uma pessoa mais controladora, mais dominadora. E tem também uma questão que as mulheres que a gente conversa falam muito, é que dentro de casa ele é a pior pessoa, mas na rua ele é o cara massa. Essa era a minha próxima que pergunta. todo mundo adora. Então, acho que a Germana tem também algumas histórias por aí que as mulheres, assim, elas falam muito. Elas dizem, ninguém vai acreditar em mim se eu falar que ele fez isso comigo. Porque, de fato, ele é o boa praça, ele é o cara que tá lá com a galera, da família. Normalmente é alguém que tem ficha limpa também, Sim. né? Que não tem Sim, o maior histórico. medo desse homem abusador, né, é que seja descoberto, que ele perca a fama de bom moço. E quando isso acontece, quando a mulher desmascara ele, isso gera uma ira muito grande nesse homem, né? E eu costumo sempre falar que, pelo que eu li de pesquisas, 80% desse homem que agride verbal, fisicamente, ele é misógino, né? Ele é um homem machista. E apenas 20% é o homem perverso, com transtorno de personalidade, o psicopata, o narcisista perverso. Sim. Entende? Esse percentual menor de 20%, ele não tem jeito. Não tem terapia nem medicação. O outro, quando ele tende a repetir, certo? O próximo relacionamento ele vai fazer igual. No começo parece que não, né? Inclusive a mulher fica pensando, agora ele vai ser um homem bom. Isso foi só comigo, ele não vai repetir com ela. Ele sempre repete esse padrão. A não ser que ele perceba, através de um processo de conscientização, que ele é tóxico e que ele está fazendo mal a si e às outras pessoas, e ele procure se abra a um tratamento terapêutico. Aí sim pode haver mudança. Mas geralmente não é o que acontece, né, Gabriela? Não. Com esses homens, né? Eles costumam... já está, pelo menos, havendo mais procura desses homens por essa análise, você que é psicóloga? Eles ainda chegam muito pouco. Mas agora, com essa informação que está sendo cada vez mais difundida para as mulheres,
isso vai acabar mexendo nas relações também. E isso facilita o acesso do homem também ao processo psicoterapêutico. E é importante que a gente atentar também que eu tento evitar muito colocar nesse lugar de vítima e algoz, Sim. porque a gente acaba cristalizando as pessoas nesses lugares. E aí a gente tem que olhar para esse homem também como alguém que pode estar em um sofrimento psíquico, porque a gente não ensina aos nossos meninos a entrar em contato com os seus sentimentos, a lidar de uma forma saudável com os seus incômodos. Então, isso na vida adulta pode repercutir num comportamento violento. Sim. Vamos fazer um intervalo agora para começar. Hoje conversamos sobre relacionamentos abusivos. Voltamos já. Fazer... Opinião Pernambuco de hoje conversa sobre relacionamentos abusivos. Para participar deste debate, convidamos Gabriela Angeiras, psicóloga da coletiva Mana a Mana. Renata Albertin, diretora e cofundadora da startup Mete a Colher. E Germana Pessoa, advogada da coletiva Mana a Mana e do Instituto Maria da Penha. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Renata, na volta desse bloco, eu queria que você explicasse um pouco. A gente falou que você é cofundadora da startup Mete a Colher. O que é o Mete a Colher? O Mete a Colher é uma startup, né? A gente usa tecnologia para combater a violência contra as mulheres. A gente desenvolveu, em 2017, um aplicativo com o objetivo de conectar mulheres que precisam de ajuda com outras mulheres que querem ajudar de forma voluntária. Então, a gente se vê muito como uma rede de apoio, né? O nosso app ele não é um canal de denúncia, mas ele é uma rede de apoio e a gente se vê também como essa porta de entrada, né? Que a mulher acessa, ela pode acessar de forma anônima, ela não precisa revelar o nome dela, ela vai contar um pouco do que está acontecendo e outras mulheres vão estar lá para responder, para dar um apoio, para dar uma orientação. O app está disponível em Android e iOS. Certo. E é gratuito, é só baixar. E você trouxe um objeto aí, não é, para mostrar para a gente qual é a câmera que ela mostra. Câmera 2 aqui, por favor, aqui. Renata. Fazer propaganda. Me explique aí o que é essa colherzinha. A gente está vendendo esse colar, é um colar de prata, que tem uma colherzinha, eu estou até com o meu aqui também. E esse colar, a gente vai usar o lucro para fazer cursos de capacitação com mulheres, né, de comunidades. A gente está fechando lá no Compaz. E esse curso tem o objetivo de trabalhar a questão de ajudar mulheres em relação a emprego, a empreender, né, para a gente tentar livrar essa mulher de uma dependência financeira do companheiro. Sim. O objetivo da gente mesmo é apoiar para que elas tenham também o empoderamento econômico, que a gente acredita tanto que é fundamental também. Está disponível lá no app, para quem se interessar. E, na verdade, é melhor entrar nas redes sociais, no Instagram, app Mete a Colher, fala com a gente e a gente combina essa venda e para chegar até na mão da pessoa. Sim. Agora, voltando para a nossa conversa, né? Você deu, no primeiro bloco, você deu uma resumida grande, assim, de como é que acontece esse relacionamento. E aí a minha pergunta é a seguinte, Germana, tem muito relacionamento abusivo também disfarçado de ciúmes ou de amor excessivo? Fala um pouco sobre isso. Sim, Ana, culturalmente, a gente tende a achar que ciúme é prova de amor, né? Que ciúme é bonitinho, mas, na verdade, ciúme é uma insegurança, né? Ciúme nada tem a ver com amor. Ciúme está relacionado à autoestima, né? A baixa autoestima e... É assim que o relacionamento abusivo, ele tem um quê muito grande de ciúmes, sim, né? Exato. A posse é uma coisa muito marcada nesse tipo de relação. Quando da homem e mulher, afetiva, sim, ou mulher, homem, enfim. Mas a questão é que, assim, é preciso que
logo de início se identifique o abuso e a pessoa se afaste, porque ele tende a crescer, né? Então, em caso de relacionamento afetivo, antes que inicie a paixão, onde a pessoa realmente perde os parâmetros, né, do que é normal, do que não é, e tende a relevar o que não é para ser relevado, logo no início, o abusador, ele dá indícios, né, de que aquela relação não vai ser normal, né? Então, assim, saudável, né? Então, assim, o abusador, ele é um indivíduo megalomaníaco, mitomaníaco, né? Ele tem mania de grandeza, de mentira. Eles têm o hábito de colocar as pessoas umas contra as outras, né? A ex dele sempre é louca. Então, desconfie quando a pessoa diz, a minha ex é louca. Já fica de olho, né? Isso. Então, assim, quando essa ex também te procura, escuta. Não necessariamente você vai dar ouvidos a tudo, mas uma mulher para procurar outra, para relatar agressão, dificilmente ela estará mentindo. Agora, ela está falando aqui de características homem e mulher, né? Na verdade, do homem para a mulher. Mas, e nos outros tipos de relação? Tem como a gente identificar alguns pontos na familiar, no trabalho? O assédio moral está dentro, no trabalho também está dentro? Pode ser considerado uma característica do relacionamento abusivo? Como é um pouco isso, Gabriela? O relacionamento abusivo, no relacionamento abusivo, uma das duas partes, ela não vai ter voz. Sim. Ela não vai ter ação. E ela, de uma certa forma, a liberdade de expressão vai ser cerceada. Então, assim, todo tipo de relacionamento em que uma das partes faça algo com a outra e essa outra não possa se expressar, dizer que não gostou, e aí essas duas partes conversam para tentar achar um ponto em comum, isso aí é caracterizado como um relacionamento abusivo. Mesmo no trabalho, na família? No trabalho, na família, por exemplo, tem pais, eu sei de casos de pais que escolhem, inclusive, as roupas dos filhos até, sei lá, 15, 16 anos. Então, isso faz com que a outra pessoa não tenha liberdade de escolha. Sim. E também pode ocorrer um relacionamento abusivo da mulher para o homem, né? Sim. Isso sim. também isso é possível. também acontece. É importante que a gente fale disso também. Sim. Né? Isso. E nas relações homoafetivas também. Sim. Porque como é uma relação de poder, não é uma relação cristalizada na questão do gênero, Sim. então ela pode acontecer em todos os tipos de relação. Essa busca por diminuir ou ridicularizar o outro também está sempre presente nesses tipos de relacionamento, Renata? Sempre se faz presente, porque é aquela forma de colocar para baixo, de não dar valor, né, de tirar o valor, às vezes é reclamar da comida, reclamar da roupa, falar, está horrível em você, tá vendo que você não fica bonita numa roupa dessa, enfim, são coisas que nem eu falei, vai minando a autoestima da mulher. E é que nem Germana falou, tipo, chega uma hora que ela passa a acreditar de fato. Ela fala, poxa, realmente, eu não vou botar batom vermelho porque batom vermelho não fica bom em mim. Porque o meu companheiro disse que não fica bom em mim, logo não fica de fato bom em mim. E aí aquilo começa a ser, acho que também uma mudança de comportamento da mulher, né? Sim. Quando ela começa, às vezes, mudar a roupa, mudar, sei lá, o corte de cabelo, a forma de se arrumar, porque isso impacta na relação dela, né? Então, às vezes, ela prefere por não fazer para evitar ali uma confusão, uma briga, porque ela sabe que provavelmente vai ter. E isso também é replicado na maneira que o homem se comporta nas redes sociais? Normalmente, esse abusador também costuma ser um stalker, como Sim. é o termo que é utilizado hoje em dia? Exatamente, Ana. Durante a relação e após a relação, esse homem continua stalkeando essa mulher. Né? E talvez ousaria dizer que é eternamente. Então, assim, ele controla quem ela adicionou, o que foi comentado, até as curtidas, ele controla. A mulher, um termo que eu escuto muito das assistidas é, eu vivo pisando em ovos. Sim. E ela faz de tudo para... Ela deixa de ser ela para de falar, ela perde a energia vital. Né? E a gente escuta muito que eles vampirizam a energia dessa mulher. Ela faz de tudo para que não hajam as brigas, os gritos e os escândalos. Ela deixa de ser ela para evitar a confusão. Então, também tem essa característica que é já dos relacionamentos mais novos, que é a questão das redes sociais também, né? A gente falou aqui que pode ocorrer em qualquer classe social,
Mas, enfim, também tem um perfil da pessoa que está mais suscetível a ser subjugada, a ser abusada. A gente pode dizer que uma pessoa que tem mais propensão também à depressão, a questões de autoestima, ela também vai estar mais vulnerável a esse tipo de relacionamento ou não, Gabriela? Se a gente restringe a um único perfil, a gente acaba fazendo com que os outros fiquem mais suscetíveis, porque não se enxergam nesse lugar. Sim. Mas pessoas com autoestima mais fragilizadas, com alta necessidade de dependência, elas tendem a entrar em relacionamentos abusivos de forma mais fácil. Mas é importante que a gente tenha a clareza, né, de que isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Qualquer um de nós, na verdade. E aí, se a gente pensa, não, isso não vai acontecer comigo porque eu tenho informação, porque eu tenho dinheiro, ou essas coisas assim, porque eu sou feminista. Então, assim, a gente deixa de ver esses sinais sutis porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. Isso que ela falou também lá no primeiro bloco, de isolar socialmente a pessoa, é justamente para ninguém meter a colher, Renata? É uma forma de garantir que ela vai estar ali única exclusivamente sob domínio dele. Eu lembro que a gente atendeu uma mulher que... quando eu digo atendeu é porque a gente conversa muito com algumas mulheres através das redes sociais, no inbox, né? E ela dizia que a mãe dela morava bem próximo dela, assim, tipo, quarteirões. Ela sempre ia visitar a mãe dela e já fazia alguns meses que ela não ia visitar a mãe dela, porque toda vez que ela ia na casa da mãe, o companheiro dizia que ela ia lá porque ela ia pegar o primo, ia ficar com o primo, ia se agarrar com o primo, ia ficar com o vizinho e que não sei o quê. E que ela não estava indo para visitar a mãe, ela estava indo para fazer outras coisas. Então, ela parou de ter esse convívio familiar, né, com as famílias dela, passou a ficar em casa, porque aí ele tem a garantia que ela vai estar ali única e exclusivamente para ele, né? Então, é uma forma de... quando você percebe que o seu companheiro, seja namorado, crush, ficante, qualquer coisa, começa a falar mal das suas amigas. Não precisa ser casado, né? Não, de jeito nenhum. Minha gente, paquera do Tinder já é para ligar o alerta, né? Se ele já está fazendo algumas coisas que não devia, já liga o alerta. Começa a falar mal da melhor amiga. Começa a falar mal das amigas da faculdade. Não gosto de ver você andando com esse povo. Não gosto de você com essa sua prima. Não gosto de você com não sei quem. Tipo, isso são formas de ir afastando as pessoas que com certeza vão oferecer ajuda, né? Porque aí deixa essa mulher sozinha e quando ela precisa pedir ajuda, ela olha assim, eita, não tenho mais amigas, minha família não está mais próxima, não tenho mais ninguém e não tenho a quem pedir ajuda. E às vezes, assim, pelo menos no caso do Mete a Colher, quando a gente vê a tecnologia podendo atuar, é isso, que às vezes ela está sozinha em casa, mas ela entra na rede social, ela consegue entrar no site, no Facebook do Instituto Maria da Penha, da coletiva das meninas também, do Mana Manas, e aí ela vê um caminho de sair. Às vezes a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido, né? E nesse caso, né? O abusador isolou a pessoa. E como é que deve a família, os amigos, qual deve ser a ação dessas pessoas? Isso. Porque a própria pessoa pode não querer, né, que o abusador seja denunciado. Então, como é que vocês orientam lá no Instituto Maria da Penha? Ana, essa é uma pergunta muito boa. Para como ajudar essa mulher, né? Não adianta forçar essa mulher a sair dessa relação, porque ela vai sair no tempo dela, tá? É muito difícil para quem está perto. Muitas pessoas desistem, porque essa relação tende a ser uma relação ioiô, vai e volta. Faz o BO, desiste, faz outro. A mulher fica desacreditada por causa dessa questão que eu falei da dissonância cognitiva, né? Sim. Mas, assim, quem ama essa mulher pode fazer para ajudar é lembrar essa mulher como ela é capaz, inteligente, bonita, como era a vida dela, era boa antes dessa criatura entrar na vida dela, tá? E dizer, eu tô aqui, estamos juntos, eu tô aqui. O que você decidir, eu tô aqui. E muito mais ouvir do que aconselhar e julgar. E ajudar ela a encontrar informação para que ela própria enxergue que está passando por abuso. Porque é muito normal a pessoa não saber nem que aquilo é abusivo, certo? E no momento que ela decidir sair, não deixar essa mulher sozinha.
porque é muito fácil dela ter recaída. Então, vamos juntos, estou aqui, vamos à praia, vamos ao cinema, estamos juntos. É isso. Vamos para outro intervalo? Vamos. A gente volta rápido hoje conversando sobre relacionamentos abusivos. Estamos de volta com nossa conversa sobre relacionamentos abusivos, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossas convidadas, Gabriela Angeiras, psicóloga da coletiva Mana a Mana, Renata Albertin, diretora e cofundadora da startup Mete a Colher, e Germana Pessoa, advogada da coletiva Mana a Mana e do Instituto Maria da Penha. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Eu quero perguntar aqui para a psicóloga Gabriela. Quando a mulher vai prestar queixa, né? Quando ela chega, enfim, e vai prestar uma queixa contra essa pessoa, né? Se for um abuso físico, ela tem marcas de violência, né? Sim. Mas quando é um abuso psicológico, como é que ela pode comprovar esse abuso? Existe uma autópsia psicológica para isso? Tem como isso ser feito? Nas delegacias, existem pessoas, psicólogos ou não, Sim. que têm essa escuta especializada, que é passado por um treinamento e tudo mais. Sim. Geralmente, na delegacia da mulher, sempre tem, e nas outras também tem. E eles fazem essa escuta e isso também contribui. No caso de um processo, um psicólogo jurídico, ele pode ser acionado e fazer uma escuta dessa mulher e fazer um laudo para o juiz, caso isso seja pedido. Então tem como, né? Tem tem como haver essa avaliação, né? Tem sim. Aqui em Recife, que lugares a mulher pode procurar para esse tipo, além da delegacia da mulher, né, que a gente já sabe, mas que outros centros de referência a gente tem na cidade? A gente tem o Instituto Maria da Penha, né, que acabou de inaugurar a filial de Recife, né? A gente vai começar o atendimento nessa próxima semana. Tem o Centro de Referência Clarice Lispector, me ajudem. Que Que fica também- perto da Unicap. Isso. Eu acho bom falar que, geralmente, quando a gente indica as mulheres para irem lá até lá, elas adoram, assim. Realmente, é um centro de referência com psicólogas, advogadas e assistentes sociais, todas especializadas em questão de violência doméstica. Então, acaba que elas conseguem atender bem. Sim. Tem a e coletiva, Olinda né? tem você. Que a gente faz parte, a coletiva Mana a Mana, Sim, isso. que somos mais ou menos 30 advogadas e 3 psicólogas. E é importante informar que a gente tem o recorte financeiro, né, que a gente dará orientação a qualquer mulher que chegar lá e a gente dará suporte jurídico, acompanhamento processual à mulher que tem uma renda de até 2 salários. Sim. E por que essas pessoas demoram tanto a reconhecer também que estão nesse relacionamento abusivo? Porque isso vocês falaram, mas vamos perguntar o porquê que isso acontece, Renata, normalmente. Eu acho que tem vários pontos de vista que podem explicar, né? Assim, eu acredito muito que as mulheres, como um todo, a gente chegou muito tarde ao espaço do direito, né? Sim. A gente conquistou nossos direitos muito tardiamente. Então, a gente vem de uma cultura totalmente machista, patriarcal, que sempre colocou a mulher em situação inferior, né? A gente tem uma lei, que é a lei que combate a violência contra as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que chega em 2006. Então, que é uma lei também, assim, super importante, é uma das leis mais, nesse quesito, é uma das leis mais importantes do mundo, mas ela chega em 2006 apenas e a partir de 2006 que a gente passa, a gente mulheres, né? Nós mulheres, a gente passa a ter essa consciência que a gente é um sujeito de direito, que aquilo ali de fato não pode acontecer, né? Então, essa perspectiva do privado passou a ser público. Então, eu acho que é muito uma questão também da gente cultural, de entendendo que a gente tem uma lei que protege a gente, que a gente precisa ficar mais calada. Eu acho que cada ano que a lei vai ganhando força,
as mulheres também vão ganhando mais forças. Tanto que, eu acho que foi no ano passado, aumentou o número de denúncias, né? Isso significa que, de fato, a lei está tendo uma efetividade, né? Que as pessoas estão confiando, as pessoas estão indo na delegacia. Aí eu acredito que o fato também da internet, né? Da gente ter um acesso à informação muito mais rápido, muito mais fácil. Hoje em dia, a gente coloca no Google, a gente pode ler a Lei Maria da Penha comentada, se você não entende aquele Juridiquês, palavra né? juridiquês, que é muito difícil, eu acho muito difícil. A gente tem redes sociais, que está sempre falando de relacionamento abusivo. Então, assim, acaba que fica mais fácil de você se identificar e até buscar ajuda. É Eu acho importante que, assim, pelo dizer menos, meu também ponto de que vista. muita gente pensa que Penha morreu, né? Penha está viva, minha gente ativa vivíssima, e maravilhosa. muito empenhada pela causa. né? Verdade. Outra coisa que eu queria também pontuar é que muita gente pergunta assim, mas está piorando, né? Estão havendo mais casos. Eu não acredito. Eu acredito que as mulheres agora estão tendo mais coragem, mais voz de denunciar. E que não acontecia, né? Antes, então... Isso. Agora, Isabela Galvão da Torre, os relacionamentos abusivos acontecem com mais frequência em determinada classe social. E tem alguma relação ou existem também casos nas classes mais altas que, por medo de perder o status, as mulheres se calam? Eu não acredito que existe classe social, não, né? Eu sou criminalista há 15 anos e vivi uma relação abusiva em todos os seus graus e aspectos. E muitas pessoas até duvidam, mas você, sim, eu. E por que eu fiquei? Eu não tinha dependência financeira nenhuma, mas eu, primeiro, por paixão, depois, quando eu entendi o que estava acontecendo, por medo. Sim. Então, assim, a mulher ela fica muito apavorada, ela é muito ameaçada e ela acredita que não vai conseguir sair dessa relação até se apoiar nos ícones certos e voltar a ser empoderada. Agora, a pessoa não se identifica, o ciúme faz bem para o casal. E aí, junto com essa pergunta, eu queria também, para você, Gabriela, nessa pergunta dessa pessoa, ela fala de medo. Em que momento, qual é o momento de procurar ajuda psicológica e jurídica? A partir do momento em que um desses sinais de controle e de violência, eles são percebidos, quanto antes, melhor, né? É importante você buscar esse apoio. Você está percebendo que você está perdendo, você está se afastando, você está se ilhando das pessoas que se importam com você. Violência física é algo muito pontual, né? Mas antes disso, tem vários outros indícios que enfim, que a mulher pode... acontecendo. Que vão acontecendo e a mulher pode recorrer à ajuda profissional. E essa questão do ciúme, que a pessoa não se identifica, mas pergunta se o ciúme é bom para o casal. O ciúme, ele acontece nas relações humanas porque é um sentimento humano, tanto quanto qualquer outro. Mas ele pode aparecer em níveis saudáveis e em níveis que não são saudáveis. Sim. A partir do momento que o ciúme faz com que eu não permita que você converse com outra pessoa, que se vista de forma tal, que eu tenho que ver o que você está falando no celular, com quem você está falando, para onde vai, com quem vai, isso já é um indício que não é um ciúme muito saudável. Já não está andando bem, Isso. né? Agora, Thaisa da Encruzilhada pergunta, como conseguir assistência no Mana a Mana? É uma pergunta. E 2, alguma das convidadas tem indicação de leitura ou documentário que auxilie no processo de empoderamento feminino, tão necessário para sair do relacionamento? Então, quem quer falar do Mana a Mana? Bem, a coletiva, ela acontece na Casa Azul, nas segundas-feiras, de 2 às 5 horas da tarde. E aí a gente tem a equipe das advogadas que estão lá para prestar essa assessoria jurídica, na rua Oscar Pinto. E Onde é que fica a rua? Fica em Casa Amarela. Casa Amarela. Isso. Certo. E aí a gente também sempre tem uma psicóloga junto desses atendimentos para fazer um acolhimento, uma orientação e uma escuta também. Sim, sim. Ela falou muito, Germana falou muito, que a pessoa chega a um ponto que não consegue mais discernir, fica meio atordoada, né? Que ela chamou de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. E aí eu pergunto, essa pessoa, depois que ela passa por esse processo de empoderamento, do trauma, normalmente ela consegue ter um relacionamento saudável?
ela sabe distinguir o que é um relacionamento saudável depois dessa experiência, Renata? Eu acredito que consegue e a gente espera que ela consegue, porque relacionamentos saudáveis existem, né? Tipo, a gente fala muito de relacionamento abusivo, obviamente que é um tema que é preciso debater, mas relacionamentos saudáveis existem e que bom, né? Tipo, a gente pode amar uma pessoa, a gente pode ser amada também, a gente pode ter uma relação super tranquila, né? Quantos casos a gente vê aí que tem relações super tranquilas, que vai ter desavenças, porque sempre vai ter, porque são pessoas que estão se relacionando. Mas, assim, não só pode, eu acho que como deve, né? Obviamente, as mulheres devem ficar muito receosas, né? De voltar para uma situação similar do que vivia antes. Mas a gente espera que, pelo menos assim, enquanto pessoas que buscam ajudar mulheres que sofrem violência doméstica, que elas consigam, sim, né? Ter a vida dela. E eu acho que o importante de tudo é quando você aprender a se amar primeiro, aí você consegue amar qualquer outra pessoa, porque você está em primeiro lugar sempre. Essas pessoas também costumam ter mais probabilidade de ter depressão, síndrome do pânico? Já existe algum estudo falando disso, de que essas pessoas adoecem mais? Vocês podiam falar Sim. um pouco dessa parte? Depois de um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, a pessoa pode, inclusive, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Porque ela vive numa situação de violência tão grande que ela está sempre em alerta. Então, quando ela sai desse relacionamento e se relaciona com outras pessoas, depois de passar por todo um trabalho pessoal, porque quando ela sai de um relacionamento abusivo, ela tende a não confiar nem nela própria, nem em outra pessoa, ela fica muito insegura e muito atenta aos mínimos detalhes, porque ela está em alerta de violência. Então, isso pode até se desenvolver. Inclusive, assim, durante o ápice da violência, né, no relacionamento, é muito comum que, se for feito um exame de sangue, o cortisol vai dar bem alto. Sim, que é o hormônio do estresse. Dado o estado de alerta, de vigilância permanente que essa mulher vive. Então, assim, também fibromialgia é comum. Eu ia comentar isso, a fibromialgia. Muito comum. Depressão, síndrome do pânico. Isso, e a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, né? E muitas mulheres têm tendências suicidas porque... Não aguentam a pressão. Agora, faltou aqui, a gente não respondeu se tem indicação de leitura ou documentário, que auxilia, faltou essa resposta para tem filmes assim, se a pessoa tiver aquele famoso Netflix. Sim. Tem Olhos Grandes, que é um filme incrível, que é muito bom. Essa mulher, ela sofre... É uma história verídica. Sim. Ela sofre violência psicológica, física, principalmente a patrimonial, né? Porque o cara... O companheiro dela faz ela pintar e ele bota o nome dele. Isso. E ela é uma artista incrível. Tem uma série... Dirty John. Tem essa e tem uma série da HBO que é Big Little Lies. Sim. Eu sou apaixonada por essa série, minha gente, E porque também fala livros, caso vocês têm alguma indicação? Sim, livros e vídeos do YouTube. Eu, particularmente, assim, me abriu muitos olhos. Uma neurocientista chamada Claudia Hicken. Ela tem vários vídeos. Tem um livro dela também sobre isso. E Lucimara Rocha. Agora uma pergunta, eu vou ler essa pergunta porque é de um homem, Fernando de Itamaracá. Boa noite, Renata. Fizeram a Lei Maria da Penha para que o número de relacionamentos abusivos diminuísse, mas infelizmente tem aumentado o número de homicídios contra as mulheres. Depois dessa lei, você pode me explicar isso? Os homens estão sabendo que vão presos se bater, estão escolhendo matar? Interessante, porque é uma pergunta de um homem. Enfim, eu não sei se os homens estão escolhendo matar. A questão é que as mulheres morrem por conta da situação de violência. A Lei Maria da Penha, ela vem numa perspectiva tanto punitiva, assim, eu não sou advogada, eu acho que depois a Germana pode até falar melhor. Ela vem numa perspectiva tanto punitiva, mas ela também vem principalmente na questão de tentar coibir, né, de levantar o debate sobre a violência contra as mulheres. E uma lei, obviamente, ela nunca às vezes vai ser suficiente para demandar tudo. Tanto que acho que foi 2015, a gente tem a lei do feminicídio, né? Que é a lei, de fato, que vai ver as questões das mulheres que morrem pelo fato de serem mulheres. Né? Eu não sei se os homens estão escolhendo matar ou não. Acho que... Enfim, eu não tenho nada que diga isso, mas acho que a Germana pode... Eu acredito, pessoalmente, que isso tenha ocorrido porque é uma reação
desses homens misóginos, né, que são a maioria, há essa voz feminina. Então, assim, com que direito você vai lá me denunciar? Com que direito você acha que pode ganhar igual a mim? Com que direito você acha que pode? E mulher pode o que ela quiser, né? Então, assim, na verdade, é o despertar da ira desse homem que não admite essa mudança social. Agora, e o que fazer quando o homem é agredido pela mulher? Para onde recorrer? Foi a mesma pessoa que perguntou do ciúme, mas não se identificou antes da gente chegar ao finalzinho. Alguém tem essa informação? Delegacia comum. A Lei Maria da Penha também vale para esses casos? Não. Só a medida protetiva, né, que o homem pode solicitar através da lei. Quando o homem é agredido, certo? É um crime que é para ser apurado, lesão corporal leve, grave, o que seja, numa delegacia comum. No caso, ele deve procurar a delegacia mais próxima do bairro. Mas eu acho, só se tiver tempo, importante pontuar que quando a gente fala de machismo, ele não impacta só na mulher, ele impacta nos homens, que os homens têm vergonha de ir na delegacia, porque ele vai assumir ali que uma mulher bateu nele. Isso. Então, é um machismo não permitindo que ele tenha acesso ao direito dele também de fazer uma denúncia de uma violência que ele sofreu dentro de casa. Tenho quanto tempo ainda aqui, Braulio, para terminar o programa? Quanto tempo? 1 minuto para as considerações finais das 3, rapidamente. Eu só quero agradecer, boa noite a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui e vamos, por favor, acabar com a violência contra as mulheres. Gabriela. Eu quero agradecer também o convite e é muito importante que as mulheres elas procurem ajuda, não só as mulheres, mas as pessoas que se veem numa relação abusiva. É muito importante ter uma rede de sustentação para essas pessoas. Germana. Eu quero dizer a você, mulher, que está passando por uma relação abusiva, que você pode sair disso e que você conta comigo. Coloco o meu Instagram à disposição. Tamo juntas. Muito obrigada pela presença de vocês 3 aqui hoje no Opinião Pernambuco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.